e a Ana por volta das 7h15, porque eu Muito sei bem. que a nossa candidata ainda tem que fazer hoje, eu sei a vida toda dela, ainda tem que fazer hoje, e portanto vamos fazer... O que é que aconteceu? Ops. Consegue, exato. E então... Fixar as Está câmeras. ótimo. Pronto, está muito Está bem. Então vamos começar. Vamos começar então, muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui na educação em democracia. Aliás, é lógico que a educação seja em democracia, não é? Quando é em democracia é mais instrução, é indoutrinação, educação mesmo é em democracia. E, portanto, temos hoje a grande sorte de ter connosco a professora Ariana Cosme, minha amiga Ariana Cosme, que vem conversar com a nossa candidata Ana Gomes. Ana Gomes hoje está pelo Norte e já esteve todo o dia no Norte, penso que ainda vai continuar no Norte, mas mesmo assim são duas mulheres do Norte a falar com o moderador do Sul, vejam lá, mas vai dar certo de qualquer maneira. Queria apresentar muito rapidamente a Ariana Cosme, muito rapidamente, ela tem um currículo muito grande, mas só para dizer que a Ariana Cosme é doutorada pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, doutorou-se em 2006, e é coordenadora do Observatório da Vida das Escolas. Interessante, anda a ver como é que é a vida nas escolas. É uma pessoa que tem uma carreira internacional também, por muitos países, mas sobretudo fez um pós-doutoramento na Universidade Católica do Paraná e penso que continua a ser professora visitante lá. A maior parte das pessoas conhecem a Ariana Cosme pelo facto dela ter sido consultora e, de certa maneira, inspiradora também do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que foi, digamos, a menina dos seus olhos nos últimos 2, 3 anos, ou mais. E, portanto, os temas que a Ariana nos propôs hoje para conversar são temas, todos eles, muito palpitantes. O primeiro é sobre educação inclusiva. Portugal continua a ter um papel que é reconhecido internacionalmente como um dos países que tem feito apostas mais decisivas na educação inclusiva. Também a Ariana Cosme quer falar sobre o futuro para todos. Interessante, nós às vezes pensamos que o futuro é só o futuro, mas não chega para todos. Não, futuro tem que chegar para todos, não é? A terceira questão da Ariana é que ela quer falar de justiça social. Qualquer coisa que eu penso que está intimamente embutida nesta candidatura, justiça social. E a quarta questão é sobre dignidade. De certa maneira, nós estamos aqui a falar não da bazuca do dinheiro, mas da bazuca que é a educação. A educação é uma bazuca para promover a inclusão, o futuro, a justiça e a desigualdade. E, portanto, é sobre isto. Muito bem-vinda, Ariana. Saudar também a candidata Ana Gomes, dizer que é um prazer outra vez estar consigo. Saudar a Cristina, que está connosco também, co-organizadora. E agora dava o palco à nossa convidada, Ariana Cosme. Olá, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a candidata Ana Gomes, que é a minha candidata. Neste momento em que Portugal vive um desafio maior, que é de não se deixar ultrapassar pelo medo de uma pandemia e provar que há mais vida para além da pandemia. Na educação isso é absolutamente central, não é? Não pode ser suspensa a vida das crianças e dos jovens que frequentam a escola. Este país esteve suspenso tempos demais, 40 e tal anos. Eu lembro-me bem, fui criança e adolescente em ditadura, lembro-me bem que não por esta pandemia, mas por outra pandemia, a do medo, a do fascismo, de verdade, a escola não foi para todos. Eu não quero que a troco de uma pandemia a escola não seja para todos. E essa é uma grande preocupação das pessoas que têm vindo a lutar, como a David, a Cristina, enfim, cada um nas suas áreas, e nós na educação, Ana Gomes com certeza noutros fóruns, não deixar que se repita o passado, seja por que medos for. Eu receio que o medo do abraço em presença, que não se pode dar, mas pode ser feito com os olhos, o medo disso volta a afastar crianças e jovens da escola.
Eu sou de um tempo em que a escola afastou muita gente injustamente. Da minha quarta classe, só 2 ou 3 fizemos o liceu. Eu nasci em África, eh, e ainda eram maiores estas discrepâncias, como calcula. Eh, Em Portugal continental, Bragança ficava muito longe do Porto. Vir para a universidade significava um esforço grande por parte das famílias. Eu costumo dizer que pertenço a uma geração que os irmãos mais velhos trabalharam para dar a possibilidade de um curso superior aos irmãos mais novos. Portanto, fomos uma geração adiada por muitos medos, sobretudo pela ditadura. Agora que vivemos a democracia, neste projeto maior que é a democracia, não podemos ter medos. E a sua candidatura, Ana, é a candidatura sem medo. Não interessam os resultados, interessa a presença do que vai dizer, do que vai mostrar, que é justo e que se lute. A escola do século XX, que foi a minha, não pode ser a escola do século XXI. Era absurdo pensar-se que os meus netos terão uma lógica escolar de oferta como eu a tive, como professor, por mais interessante e competente que seja, a debitar aulas. A Ana esteve em tantos fóruns internacionais onde percebeu, com certeza, que o que era ganhador, o que era vencedor, era a capacidade, a rapidez do pensamento, a rapidez e a coragem das decisões, a motivação dos projetos, o ser capaz de ser original num mundo de gente igual. E, portanto, eu receio que quando a escola importa do passado, a escola igual, sempre igual, a aula sempre igual, a prova sempre igual, o teste sempre igual, o currículo sempre igual, esteja a comprometer ferramentas que são hoje e competências que são hoje essenciais para ser futuro. E por isso a questão do futuro implicar que seja mesmo para todos. Em Portugal, uma das coisas que me preocupa é que há crianças e jovens que têm projetos de ponta do que diz respeito à educação. Eu duvido que palmilhamos este país de ponta a ponta. Alguém que conhece bem o país somos nós, teimosamente a acreditar que é possível fazer melhor, nós encontramos projetos de ponta. Há professores, há crianças e há jovens que vivem oportunidades educativas de altíssima qualidade. A Cristina sabe isso porque a Cristina procura lugares de estágio para os seus jovens professores. Mas, a par disso, há universos, há contextos que precisam muito de ajuda. Eu jamais me atreveria a dizer que são contextos, que são espaços, comunidades menores, não são menores, precisam de ajuda para serem maiores. E, portanto, esta questão da justiça social está longe de estar bem, apesar de, evidentemente, nobre esta lei de bases que obriga todos a andar na escola até os 8 anos. Mas estamos a falar de uma escola muito heterogénea, como digo, a par de projetos de ponta, quer sejam públicos, quer sejam privados. Eu nesta minha análise, não diabolizo nada o privado. Eu falo da escola portuguesa. Esta é uma escola que vai junta, quando vai com dignidade, ela vai junta, vai privado e público em conjunto, claro que o público acometido de uma responsabilidade maior, porque é nossa, é feita e paga pelos nossos impostos. Mas eu penso na escola, nas suas duas frentes, como eu digo, é possível ver conviver universos com projetos muito desiguais. E, portanto, apesar de estar contemplada na lei, a matrícula para todos, obrigatoriamente até aos 18 anos, ela está longe de se fazer cumprir. A verdade é que, como sabe, temos uma taxa de abandono preocupante no que diz respeito aos 3 últimos anos de escolaridade. É um ensino secundário que se calhar não mobiliza meninos para o trabalho criativo, porque ele pode ser criativo em qualquer fórum de atuação. Os alunos mais resilientes e mais assertivos aguentam qualquer professor, qualquer estilo de aula, mesmo as mais chatas, mesmo as mais monocórdicas. Quer dizer,
são assertivos, foram educados para isso, aguentam. Nós todas aguentámos uma escola que muitas vezes foi interessante, mas foi outras tantas vezes desinteressante. Havia um futuro que se adivinhava à nossa frente. Mas quem não tem um futuro tão palpável, que tenha que ser ajudado a ser construído, precisa de sinais claros. E os sinais claros são os projetos desafiantes, para incluir todos. Este tem que ser um projeto que inclua todos. E não inclua só aqueles que têm dificuldades de saúde, mas também características culturais, sociais, dificuldades outras, que o afastam do projeto, que tem que ser o projeto maior de cada um dos alunos. E se lermos o relatório Casa das crianças, por exemplo, há dias estive a lê-lo, as crianças institucionalizadas em Portugal, nós temos uma responsabilidade enorme. 60% daquelas crianças cumpre a escolaridade obrigatória muito mais anos que uma criança que não está numa instituição. Quer dizer, então a gente promete acolhê-los, protege-os numa instituição, desprotegendo-os na escola, mas proteção é só o pão ou também é a educação? Uma das máximas da República é a par do pão, a educação da nossa Primeira República. Eu trabalhei como professora numa escolinha que tinha sido dada por um benemérito, doada à comunidade. Tinha uma placa de mármore que me comovia muito, que dizia: a par da educação, a par do pão, a educação é o bem mais precioso de um povo. A par do pão, a educação é um bem precioso. Aquilo comovia-me tanto, mas responsabilizava-nos, a todos. Como candidata à presidência da República, isto tem que ser um projeto maior, garantir que se cumpra, naturalmente sem funções governativas, enfim, mas num tempo bom que vivemos de governação, em que vemos estas possibilidades da escola realmente incluir todos. Vivemos num tempo como há muito tempo não vivíamos em Portugal. Nós fizemos uma caminhada brutal em democracia. É inegável o que conquistamos, é inegável a dignidade com que a maior parte dos nossos espaços escolares acolhe os meninos e os jovens todos os dias. Nós temos um projeto de construção escolar que não é nada megalómano, porque nada é demais para uma criança e um jovem. Porque é que as nossas escolas secundárias e sedes de agrupamentos vão ser belíssimas do ponto de vista estético, do ponto de vista arquitetural. Eu não acho nada que as escolas tenham que ser uns palheiros parecidos a sanatórios, credo. Nem ninguém se cura da doença num espaço desses, muito menos se é feliz a aprender. E nós queremos que a aprendizagem venha recheada desta felicidade que aprender nos traz. E quando eu penso nas crianças institucionalizadas, nas minorias culturais, nas minorias que, a partir da saúde comprometida, porque vêm pior, se movimentam pior, vêm comprometida esta felicidade de poder aprender. Nós estamos num tempo em que suspenderam algumas coisas, mas não a alegria de poder aprender. E, portanto, de forma mais híbrida, umas vezes presencialmente, outras vezes à distância, mas a verdade é que estamos a pensar num futuro que não tem a ver só com a pandemia, credo. Estamos a falar de um projeto de educação que se cumpra, que estes ministérios, estes últimos mandatos governamentais foram determinantes neste refrescar da escola, mas não foram suficientes. Pode tudo voltar para trás. E o meu medo, eu e o David, que andamos para este país a manter vivas, junto do Ministro do Secretário de Estado, toda aquela equipa incansável de Direção-Geral de Educação, a manter forte a motivação para a mudança. O pior que podia acontecer é a mudança estar comprometida por esta suspensão. Não estará, mas precisamos estar firmes e claros nos nossos objetivos. A escola não é só para alguns, é mesmo para todos. E a excelência compra-se de forma distinta, mas inclusiva. E só estas são preocupações que eu tenho, com certeza que a Ana Gomes também terá, este projeto
que só será digno se for para todos. Nisto temos que estar unidos por um mandato que nos mobilize a todos socialmente, né? Eu não posso ficar contente porque o meu filho entrou em medicina. Se ficaram para fora, para lugares indiferenciados, e nós sabemos o que a diferenciação traz. Ana trabalhou e viveu em outros lugares do mundo, sabe o que a diferenciação traz. A desqualificação profissional, o baixo salário, a mão de obra barata, o trabalho escravo, as jornadas de muitas, muitas horas para se trazer o pão. Eu não posso ser indiferente a isto. Eu posso estar tão feliz e festejar a entrada em medicina, e como festejar o sucesso de outros projetos de formação profissional, de formação académica de outras naturezas, porque parece que neste país só é bem sucedido quem tem 19,5 para entrar em medicina. Parece que estamos a reduzir o projeto da educação escolar a um projeto de cumprimento de expertises curriculares fechadas, quando a vida é muito mais ampla que isso, muito mais desafiante que isso. Mas eu gostava que conversássemos as duas das suas preocupações, de como sente este projeto de aprender sempre mais e aprendermos com felicidade. Professora Ariana, um grande prazer ouvi-la e ver a sua vibrância a falar deste tremendo desafio que nós temos pela frente e que tem exatamente tudo a ver com os objetivos de justiça social, que tem a ver com a nossa democracia. Não faz sentido ter democracia sem justiça social e sem oportunidades para todos. E um dos objetivos da minha campanha é justamente interessar os jovens, porque este país é deles, tem que ser para eles agora, e é evidente que isso passa pela sua qualificação, passa pela sua educação. E somos nós, os que hoje somos mais velhos, que temos a responsabilidade de lhes facultar a educação. Eu acho que é esse o grande elevador social, é o grande fazedor dos homens e mulheres da manhã, e eu não posso estar mais de acordo consigo que a escola não tem que ser só um espaço onde se adquirem conhecimentos, mas também se adquire sentido ético, sentido do que é viver em comunidade, do que é existir para a comunidade. E eu estava a ouvi-la falar dos seus netos, estava-me a lembrar dos meus, tenho 7, e como agora, à conta da pandemia, tendo que ficar em casa, depois do final do período em que estiveram em casa, como eles todos me diziam que estavam ansiosos pela escola, nunca tinham dado tanta importância ao estar na escola. E é evidente que isso tem tudo a ver com o que é o espaço também de comunidade que se vive na escola. Por muito importante que tenha sido e que seja o esforço do estudo em casa, dos meios eletrónicos, da comunicação, nada substitui o que é viver em comunidade, que é também essa aprendizagem que se faz na escola. E eu não podia também estar mais de acordo consigo com a preocupação com as crianças institucionalizadas. É uma preocupação que, no meu caso, por acaso não tinha a percepção do aspecto da escolaridade, que obviamente é resultado da educação da institucionalização por sistema, para, no fundo, ajudar a construir os projetos de vida dessas crianças. Ainda há pouco tempo vi com bons olhos o esforço, por exemplo, da nossa Misericórdia de Lisboa em apelar a que as famílias se cheguem à frente como famílias de acolhimento para que muitas dessas crianças saiam dessas instituições, porque penso que esse é o outro lado também que é complementar. Mas sem dúvida a escola faz toda a diferença e neste dia em que estamos de luto pela perda do insigne pensador Eduardo Lourenço, eu ainda um dia ou dois, vendo ontem sim na televisão, vendo entrevistas e programas com ele, notava como ele justamente
explicava que vindo de um meio humilde e de uma vida dificílima nessa altura, na sua terra, na Beira Alta, como também tinha escola pela educação, pela preocupação dos seus pais, do seu pai em concreto, com a educação dos filhos, e dele em particular, que ele tinha descoberto o horizonte universal em que ele foi expoente máximo e que nos muito honra e ajuda. Eu próprio sou um produto da escola pública, tenho muita honra nisso. E acho que é exatamente, para mim é difícil de entender que nós deixemos, mais uma vez também aí, canibalizar a escola pública em favor de interesses privados. Também não tenho nada contra escolas privadas, mas a estrutura óssea do nosso sistema de educação tem que repousar no sistema público. E isto não é uma aprendizagem até do tempo da democracia, é até mesmo de outros tempos. Para a minha geração e para a sua fizeram toda a diferença. Eu gostava de pôr questões relacionadas com a diferenciação que a escola pode proporcionar e designadamente aquela velha questão que nós já tivemos no passado e que eu não tenho a certeza que já tenha sido superada, que é a do ensino técnico ou politécnico, ou queiram chamar, e a integração no ensino, digamos, mais de matriz, mais universitária, humanística ou o que seja. Eu acho que no mundo em que hoje vivemos, em que há, obviamente, a necessidade de uma especialização, mas não se pode menorizar a formação humanística, ainda temos mais que investir na formação humanística e ela é dada na vida, mas na escola também, faz sentido que a escola seja também um lugar de especialização e se calhar mesmo já ao nível do próprio sistema de ensino secundário. Nós ainda temos, se calhar, ainda muita resistência a aceitar isso também pela segregação social que no passado, no tempo da ditadura, a divisão liceu-escola técnica ou escolas especializadas implicava. Como é que podemos resolver isso hoje? Como é que estamos a resolver e como é que podemos resolver? Eu ainda há dias visitei o Politécnico de Leiria, gostei imenso de visitar, fiquei impressionadíssima com as condições e as valências daquele instituto e percebi, no entanto, que havia ali problemas que algumas pessoas me disseram, algumas pessoas me disseram que com o tempo se resolveriam, de alguma barreira, por exemplo, ao nível universitário, de reconhecer o Politécnico como ensino superior e, portanto, de nível universitário. E de haver, por exemplo, imensa gente a fazer doutoramentos, etc., vindos do Politécnico sem que isso fosse reconhecido como, digamos, uma qualificação dada pelo próprio Politécnico. Portanto, percebo que ainda há esse tipo de resistências. Como é que resolvemos esse problema? Esse problema é realmente importante. Depois, a outra questão que eu queria pedir, também, se quiser pronunciar-se já, há dias visitei, e eu não podia estar mais de acordo consigo sobre a importância de termos escolas até como espaços agradáveis e que não têm que ser coisas básicas. E há dias visitei, por exemplo, uma escola extremamente foi requalificada e que está agradabilíssima, que é a escola de Ponte de Sor. Por contraste, por exemplo, com a escola mais antiquada de Serpa, a escola secundária de Serpa, que felizmente vai agora para a requalificação, e onde o espaço até bem dividido, mas com problemas até estruturais e com aspectos mal aproveitados. Portanto, sim, temos tudo a ganhar, professores, alunos, famílias, se as escolas forem espaços agradáveis que incentivem a criatividade e onde as pessoas se sintam bem. E não há razão nenhuma, não é uma questão de se gastar mais, é uma questão de se gastar bem, melhor. Mas, para além desse aspecto, na escola de Serpa,
vi, por exemplo, que na escola funciona também o projeto Qualifica, que é um projeto de educação para adultos, e que eu penso que é também uma valência que continua a ser muito importante na nossa sociedade, sobretudo porque ainda continuamos a ter essas elevadíssimas taxas de abandono escolar e, portanto, se é possível ajudar as pessoas a recuperar noutra fase das suas vidas, eu acho que temos que fazer tudo para isso. E, portanto, que mais podemos nós fazer para que esses projetos sejam devidamente acarinhados e bem-sucedidos? Estou de acordo consigo. A primeira coisa é mesmo pegar nesses adultos. O país tem uma dívida com essas pessoas, tem uma dívida política, moral, e por isso o programa agora Qualifica, antes do programa Novas Oportunidades, é um programa do PS, não foi demais reconhecer que a vida ensinou tanto a um Orives, a um marceneiro, a um construtor, como a escola. Reconhecer que eu aprendi matemática na vida, que eu aprendi inglês com pequenos e-mails com os meus clientes, avaliando este portfólio que cada um tem da sua vida e fazer daquilo, enfim, o começo para certificar o que aprendi como profissional. Este projeto Qualifica é de brutal importância, que foi evidentemente, ele tem uma marca política, evidentemente, como calcula, projetos de governação de centro-direita e com mais conservadores remetem isto para um facilitismo, agora apanha tudo um canudo, não é disso que se trata, são projetos que tenho a certeza lhe são caros, são de várias governações socialistas e as coisas têm que se chamar pelo nome. O projeto de educação é um projeto fortemente ideológico e há uma dívida para saldar, com populações que foram afastadas muito cedo da escola. E por isso é determinante proporcionarmos a todos os adultos, enfim, mais novos ou menos novos, este completar de um sonho, porque para muitos era um sonho completar a escola. Todos conhecemos testemunhos de pessoas com 60, 70 anos, que é com orgulho, que passam a assinar o seu nome, a saber mais coisas, a certificar. Eu como professora universitária, recebo todos os anos, no início do ano, um grande grupo de jovens que fizeram secundário, humanístico, científico-natural, que são maravilhosos estudantes, como que imagina. Recebo também meia dúzia de alunos que entram na faculdade por um exame, o velho ADOC, hoje chamado Maiores de 23. Lembra-se do exame ADOC, que é um exame que certifica a entrada na universidade dos tais adultos que se qualificaram, que nos qualificas nos centros de novas oportunidades, aprendendo na vida, e que são maravilhosos estudantes também. Ao princípio mais trôpegos, com as palavras, sobretudo com a escrita, porque não leem há muitos anos, não têm a velocidade leitora e compreensiva que alguns jovens parecem ter feitos com felicidade no secundário num tempo próprio. Mas a verdade é que passados uns meses, estes adultos mais velhos capitalizam a sua experiência de vida. Ou porque são mães, pais, profissionais. Eu garanto-lhe que a meio do curso não distingue diferença nenhuma entre eles. Fazem os seus mestrados, às vezes cumprindo um sonho que era terminar o curso ao lado da sua filha. A sua filha licenciar-se junto com a mãe. E eu fui professora de uma filha que estudou com a sua mãe. E isto é muito especial. É este país a cumprir uma dívida que tinha. E eu não acho nada embaraçoso fazer-se a faculdade desta maneira. Eu acho que é cumprirmos os sonhos, e todos temos direito aos nossos sonhos. Passem eles por que formato tiverem. Nós estamos ainda num tempo de alargamento do projeto de massificação à frequência do ensino superior.
E enquanto não formos suficientemente corajosos, enquanto conservarmos a universidade como um espaço de elites, não conseguiremos tornar este sonho acessível a um grupo mais massificado. Todos os anos, por alturas de maio, não sei, lembra-se, há a festa dos estudantes, a Queima das Fitas, aqui no Porto, em Coimbra, Lisboa, enfim, todas as outras cidades, capitais que sediam a universidade têm as suas festas. Na minha faculdade, ainda é possível quase sempre assistir aos alunos que vão lá receber a sua cartola, cheios de flores, sendo os primeiros licenciados das suas famílias. E então vê-se a avó, o avô, o tio, a tia, vão lá todos, enchem os anfiteatros, enfim, isto é afirmado com alguma impaciência por outros e por orgulho. Alguns mostram impaciência, que vem esta gente toda fazer, mas muitos outros orgulhamos. Esta gente vem assistir ao seu primeiro licenciado. E, portanto, orgulhosamente levanta-se quando a menina ou o menino recebe a cartola com t-shirts que dizem orgulhosamente tio da fulana, orgulhosamente avó de fulano e tal. E isto é o sinal de um país que ainda está a cumprir o seu projeto de tornar democráticos os sonhos. E não há democracia sem sonhos para todos. Quando falamos de inclusão, falamos também de incluir todos os que têm, como eu digo, as mais diferentes características, mas incluí-los todos no seu sonho. E para isso temos que nos deixar de chinesices. E de chinesices, peço desculpa pelo termo, temos que nos deixar de coisas. Bizantinices. Sim, esquisitices, quer dizer, este ainda há laivos de hierarquização no projeto de educação. Por isso que diz, ainda há uma fuga grande às escolas profissionais, maioritariamente altamente prestigiadas. Foi um prestígio conquistado a suor, sangue e lágrimas em 25 anos. Eu conheço algumas, com certeza a Ana Gomes também conhecerá, o David também conhece, escolas profissionais que têm filas a dormir de pais para inscrever os filhos nessas escolas. Hoje há filas de pais, estou a pensar na Academia Contemporânea do Espetáculo, que tem sempre, durante 2 dias e 2 noites, os pais acampados à porta. Há escolas prestigiadíssimas nos mais variados lugares deste país. Mas esse prestígio foi difícil e foi conquistado, sobretudo, por gente muito informada, irreverentemente informada. A maioria das pessoas continua a estabelecer hierarquias. Diz que elas são muito boas, mas é para os filhos dos outros. Elas dão lugar a um emprego primeiro do que um curso científico ou naturais. Mas são boas é para os filhos dos outros. Então ainda se tenta convencer, como calcula sempre os mesmos, ainda se tenta os pobres, porque isto, deixemos de conversa, isto afeta sobretudo os grupos vulneráveis, os pobres, os mais frágeis, os simples. São bons projetos para eles. Eles só serão bons projetos para o país quando forem bons projetos para todos. Para todos. E, felizmente, começa a haver irreverências em famílias improváveis que procuram essas escolas tão prestigiadas, com um projeto tão maior de formação técnica, a disputar lugares na Europa. Claro, eu estou a falar com uma marca de internacionalização que atesta este prestígio. O mesmo vivo nos politécnicos. Esta hierarquia que afeta o ensino dito tradicional académico que eu e a Ana frequentamos, o David, os velhos liceus do nosso tempo, que afeta o velho liceu e a escola industrial, lembra-se, que afeta ainda a escola secundária e os cursos profissionais, como se de filhos de um Deus menor se tratasse, né? Afeta também a universidade e o politécnico.
Os politécnicos continuam sem autorização para ministrar doutoramentos. Portanto, nós temos esta ideia peregrina, né, que temos o ensino superior e um ensino superior assim assim. Quer dizer, temos um superior e o superior, o superior menos, que é o politécnico. Enfim, Quando pode ser de excelência e até fazer muito melhor a articulação com o mundo laboral, das empresas, da tecnologia, que é o mundo da vida real. Veja lá que eles conseguem ser tão criativos que estão a seduzir alunos que não têm o mínimo interesse pela atribuição de um grau académico para a sua vida, de fazer cursos rápidos em 2 anos, que não conduzem a grau nenhum, mas conduzem a um prosseguimento do pensamento, do estudo, da construção do conhecimento, que os habilitará mais e melhor para a vida. Veja como eles são irreferentes, veja como eles são criativos, apesar de ainda não serem considerados tão importantes como as velhas universidades. Há aqui um trabalho para fazer, claro. Eu considero que fizemos um trabalho brutal em 40 anos da democracia. Fizemos um caminho enorme. Está longe de estar terminadas a missão, né? Temos problemas evidentes ainda da inclusão de todos. Eu falava dos meninos institucionalizados, porque esses estão sob a nossa responsabilidade. Imagine os outros, os vadiolitas que andam pelos campos ou pelos bairros suburbanos ou urbanos a fugir da escola. Imaginem, se nós nem conseguimos garantir sucesso aos que fomos buscar para tomar conta, imagine os outros. Portanto, ainda há um grande trabalho a fazer. Eu estou a pensar na Direção-Geral de Educação, na Secretaria de Estado, coordenada pelo João Costa, o trabalho incrível que se tem feito para abraçar de outra maneira territórios vulneráveis, territórios educativos de intervenção prioritária, desta importação das zonas prioritárias quase francesas, lembra-se das ZEPs, perceber que como há territórios que precisam de mais recursos, mais tempo do que outros, e tem que ser, claro, ainda há coisas para fazer. Há evidentemente aquilo que sabe, e a sua voz é para os jovens, é preciso refrescar esta profissão, que está muito envelhecida e que está afastada do sonho dos jovens. Ser professor hoje não é um sonho de jovens. Deixou de ser. Porquê? Porque é mal paga, porque não há carreira. E não acha que isso tem muito... Diga. Não acha que há muita responsabilidade de quem passou pelo poder político e, no fundo, contribuiu para valorizar o trabalho dos professores? Eu suponho que já disse numa destes debates, como me lembro dos meus avós, que eram professores da escola primária, os avós paternos, serem respeitadíssimos no bairro deles, ali no bairro do Arco Cego, em Lisboa, porque eram professores da escola primária. Hoje, os professores podem ser da mais alta qualificação ou graduação e não têm o mesmo respeito social, e para isso houve aqui uma interação perversa de, se calhar, ações sindicais bem intencionadas, mas que depois desencadearam reações extremamente negativas e desvalorizadoras dos professores. E como é que nós podemos valorizar a educação se não valorizamos aqueles que trabalham, que são os principais agentes da educação, como os professores e os outros trabalhadores das escolas, não é? Auxiliares, etc. Exatamente, a Cristina Gomes da Silva vive com essa pressão no cotidiano, uma escola de formação de professores que forma pouquíssimos professores, não é? O afastamento do desejo da carreira, uma carreira que é tão prestigiada, tão proletarizada, né? Nos piores dos sentidos, até parece que qualquer um pode ser professor. É de pedagogia que estamos a falar, não é da capacidade de falar. E este vai ser um desafio grande para o país nos próximos anos,
porque eles são poucos, porque eles não chegam para substituir a minha geração, que se vai despedir, com certeza, é a ordem natural, e porque precisamos da força, da energia, da criatividade, do vigor, que eles acrescentem, não é? Que eles acrescentem. Eles são meninos deste tempo. Eles são os jovens professores deste tempo, nascidos neste tempo, acrescentarão com certeza uma lucidez à escola que vai ser benéfica para a escola. Mas para isso nós temos que ter uma discussão séria com muitos parceiros para mexer nesta, como disse bem, às vezes com boas intenções afastamos isso de projetos de vida dos jovens. Eu tenho a certeza que neste seu esforço de contactar tantos jovens vai conseguir ouvi-los e perceber bem o que é que faz um jovem preterir a escolha de ser professor. Porque ele não incluiu ser professor, ser educador como projeto grande da sua vida. Eu acho que esta é uma boa oportunidade após ouvir, talvez possamos perceber melhor o que é que está a acontecer, naturalmente com responsabilidades atribuídas a várias instâncias, com certeza. Eu acho que é um tempo feliz. Eu desejo que esta campanha ajude a perceber melhor o país, porque vai ter uma oportunidade grande de ouvir tanta gente que estaria afastada do seu círculo habitual de trabalho e de amigos, que com certeza vai ajudar a essa lucidez com que nos mobiliza, que nos desafia a ser reverentes, inconformados, inconformistas. Eu gosto particularmente da sua mensagem, porque nos desafia a ir mais longe, mesmo quando desconfiamos de nós. Ana confia em nós. Ana confia em nós e tem-nos vindo vários testemunhos desafiado. Quando nos sentimos pequeninos, Ana Gomes lembra-nos que somos grandes se nos pusermos a mexer. E a sua candidatura é o exemplo disso. Eu gostei muito de conversar contigo um bocadinho. Muito obrigada. Vamos com certeza encontrar-nos, porque há aqui um núcleo em Gondomar, eu moro muito junto do Porto, há um núcleo de gente em Gondomar fortemente apostado na sua candidatura, com comissões formadas, etc, etc. Oriana, é preciso aproveitar, porque a Ana Gomes está no Porto agora, é preciso aproveitar para si. Sei. E o Mar tentou tanto trazê-la hoje aqui. Hoje ele está na Ariosa. Todos a querem. Todos a querem, foi mas pode ficar certa que há um grupo de gente em Gondomar altamente organizado para apoiar e levar essa convicção de que podemos ser melhores. Tive um grande prazer conversar com a professora Ariana e sim, espero encontrá-la pessoalmente porque me deixou água na boca. E devo dizer que a minha grande satisfação foi hoje, durante o dia, comecei em Marco de Canaveses, depois em Penafiel, depois justamente em Gondomar, ali junto a Ariosa, na divisão entre Porto e Gondomar, falando com muitas pessoas, e depois aqui agora no Porto, em Santa Catarina, e uma grande satisfação foi justamente virem ter comigo muitos jovens estudantes, muitos jovens tendo acabado já a universidade e estando os seus estudos, e estando exatamente naquela fase crucial que é do passar para a vida ativa e de procurar emprego decente, e no fundo todos eles acham que as escolas onde andaram os equipam para os desafios profissionais, mas a grande questão é justamente ter oportunidades de desafios profissionais. Em Penafiel diziam-me que era a capital dos jovens sobrequalificados nas caixas registadoras. Não é que o trabalho não seja digno, mas obviamente eles têm sobrequalificações
para esse tipo de trabalho precisam de oportunidades que aproveitem as qualificações que a nossa escola lhes ministrou. E esse é também um desafio importantíssimo, e daí que estas questões que estivemos a discutir e da importância de reconhecer a componente do ensino profissional no quadro do nosso sistema de educação é também da maior acuidade neste momento. Por isso, muito obrigada, Sra. Professora, e eu fiquei mesmo com água na boca para continuarmos esta conversa. Obrigada. Muito bem, boa conversa. Então, acho que estivemos a falar dos desafios, ficaram aqui alguns desafios no tinteiro, não é? Para voltar a conversar deles, o desafio da formação profissional. Já vamos falar disso, porque a nossa próxima conversa é sobre o ensino profissional, já lá vamos. Mas acho que tivemos aqui 3 ou 4 ideias muito fortes. A primeira, a Unesco diz all means all. Todos os alunos quer dizer todos os alunos. Quando falamos de inclusão, não estamos a falar de alguns alunos. Nós estamos ainda a sair daquela perspectiva que a educação é para quem tem jeito, a escola é para quem tem jeito. E não é. A escola é para todos os alunos. All means all. Todos os alunos são alunos que são bem-vindos à escola, porque senão, para que é que serviria a escola? Para que é que serviria a escola se não fosse para todos? E uma questão que eu gostava talvez de salientar e de encerrar, eu acho que a Ariana disse-nos uma coisa que é: não está suspensa a alegria. Não está suspensa a alegria. E no meio desta situação tão difícil que nós estamos a passar, nem a alegria, nem a esperança estão suspensas, a não ser que nós as queiramos suspender. E nós não queremos. E o facto de estar aqui também nestes diálogos, como a candidata à presidência da República, mostra que nós não perdemos nem a alegria, nem a esperança. Portanto, mais uma vez, muito obrigado à Ariana também, que esteve numa situação, passou há pouco tempo uma situação de saúde mais complicada, mas veio aqui valentemente. Quero também, mais uma vez, saudar a Ana Gomes, dizer que estamos consigo, e agora passava rapidamente a palavra à Cristina para ela fazer a apresentação do próximo webinar, que vai ser exatamente sobre ensino profissional, quarta-feira às 18h30. Cristina. Eu começo por convidar já a Ariana a estar connosco na próxima semana, porque como também estamos convencidos que o ensino profissional chegou a um momento em que tem de ser desocultado e tem de ser devidamente apropriado pela sociedade, pela nossa sociedade, porque já chega de tantos anos de dicotomia entre liceu e escola técnica, entre as humanidades e o ensino abstrato, e depois os trabalhos manuais e no fundo a divisão social do trabalho, não é? Que decidimos que neste ciclo de conversas com a Ana Gomes também teríamos de ter alguém que viesse do terreno e com grande qualidade. E então, para a semana, vamos ter aqui o Alexandre Oliveira, que é diretor da Escola Profissional da Moita e que tem um projeto educativo fantástico. E eu acho que isto vai correr muito bem. Ana, pode colocar as questões todas depois ao Alexandre e até quem sabe, a gente vai lá dar um saltinho. Tem um curso de cozinha que tem Isso é muito interessante. Fantástico. Tem uns estudantes maravilhosos com um profissionalismo assim a toda a prova e a comida é maravilhosa. Portanto, eu acho que a gente vai ter que fazer um desafio ao Alexandre para nos fazer uma demonstração daquilo que os estudantes da Escola Profissional da Moita produzem no seu cotidiano com uma qualidade inexcedível. E está na hora de... Diz? Dia 9 às 6h30, como habitualmente. Mas vamos poder, de facto, discutir aqui, no fundo, que futuro para o ensino profissional quando, numa sociedade que menospreza tanto as manualidades, vamos lá ver o que é que a gente tem para dizer. Ainda por cima agora saiu há pouquíssimo tempo, a resolução do Conselho Nacional de Educação
que visa justamente ajudar-nos a pensar como é que esta transição entre o ensino profissional e o ensino superior pode ser feita de uma forma tranquila, porque eles vêm tão bem preparados. Não vale a pena a gente esconder mais aquilo que é tão evidente. Ariana, gostei tanto de te ouvir. Estás convidada para quarta-feira. Dia Esta 9 às hora. 6h30. Dia 9 às 6h30. Um beijinho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Deus Obrigada. Ana, Deus Ariana, Cristina. E Boa noite. muito